Olá, meus amigos! Vamos trazer mais um 30 anos sem Eli Lopes Meireles, nosso grande ídolo Eli Lopes Meireles, que se foi em 1990, deixou uma larga história no direito administrativo, no direito público, para orientar aqueles que seguem na matéria, merecendo aí todo o nosso respeito e admiração. Hoje trago aqui o volume 8º dos seus estudos e pareceres. Escolhi um parecer sobre estação rodoviária, que envolve concessão de uso e concessão de serviços públicos. A data deste parecer, São Paulo, 25 de outubro de 1983. Então vamos lá. A consulta, a empresa consulente expôs que em 1980 o município X abriu concorrência para projeto de construção e administração de uma estação rodoviária, deixando estipulado no edital que o licitante vencedor seria outorgado a concessão de serviços de administração com a cessão de direito real de uso pelo prazo de 30 anos. Ficou estabelecido também que durante o prazo da concessão, o município não construiria nem permitiria a construção de outra estação rodoviária. E prossegue relatando o consulente que o prazo para o término da obra veio a ser dilatado por força de escritura posterior de retificação, afirmando também que as principais empresas de ônibus que deveriam valer-se da estação rodoviária, insurgindo-se contra a taxa instituída pela lei municipal, sob alegações várias, embora cobrassem essas taxas dos usuários, deixaram de recolher o montante devido à consulente. Começou a ter aí uma resistência das empresas de ônibus e usar a rodoviária para não ter que pagar a taxa para a empresa que a administra. Fecha dizendo que a partir de 83, as principais empresas de transporte que deviam fazer uso da estação rodoviária deixaram pura e simplesmente de encaminhar seus veículos àquele local, implantando por sua conta um ponto de ônibus junto à via pública, abstendo-se, pois, definitivamente de pagar a consulente. Então, ela reclama que o município está sendo omisso, que não está cumprindo o seu papel de fiscalização e que isso estaria quebrando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. E olha como isso é atual, né? Nós estamos aí durante a pandemia vendo várias concessionárias de serviços públicos, ônibus, trens, metrô, barca, com a queda abrupta de seus usuários, alegando que vão parar as atividades. Não tem dinheiro sequer para manter as atividades. Olha aí o equilíbrio econômico, financeiro inicial do contrato, absolutamente atual. Muito bem, um detalhe interessante é que Eli Lopes Meireles, analisando esse contrato, ele enxergou que, na verdade, ele tinha um outro objetivo. Olha só. Entretanto, examinando a escritura de concessão de direito real de uso, que formalizou o negócio entre a municipalidade com a consulente, percebe-se que ela contém disposições que não se limitam ao âmbito desse negócio jurídico específico. Isso porque das relações jurídicas efetivamente consignadas na escritura surge outro negócio, distinta de uma simples concessão de uso, e que se configura, na verdade, uma verdadeira concessão de serviço público, da qual a concessão de uso é mero ajuste instrumental. Olha, isso é muito comum. A gente volta e meia fica na dúvida quando realmente vê um termo, se você está diante apenas de uso de bem público ou se, na verdade, é uma prestação de serviço público com uso de bem público, que é o que acaba acontecendo com muita frequência e é o caso aqui do parecer. Uma concessão de uso que envolve o uso de bem público. Muito bem, a concessão de direito real de uso, vocês têm lá no artigo 7º do DL 271 de 67. Ela é muito usada hoje em dia para fins de regularização fundiária. Inclusive, em 2007, ela veio a ser alterada. Veja, o Decreto-Lei 271 é de 67. O artigo 7º tem redação dada em 2007, pela 11.481. Você vê como é um instituto que está sendo hoje muito direcionado à regularização fundiária. Aliás, a mudança no conceito foi para botar regularização fundiária. Aquela lei do Temer
13.465 de 2017, da REURB, ela, inclusive, usa a expressão CDRU. Não tinha visto ainda essa expressão, apesar do Instituto ser desde 67 à disposição, né? CDRU, Concessão de Direito Real de Uso. Cuidado que essa sigla vai começar a pipocar em concurso público, ok? E você que faça o elo aqui com a concessão de direito real de uso. Muito bem. Aí, a consulente, após licitação regular, passou a executar, por prazo certo e típico serviço público municipal, mediante remuneração fixada pelo poder público. Tal circunstância coloca desde logo ao abrigo da disposição do inciso 2º do artigo 67 da Constituição Federal, que garante às concessionárias de serviços públicos a percepção de tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Atualizando, sai o inciso 2 do artigo 67 da Constituição de 69, emenda número de 69, e entra o artigo 175 de nossa Constituição, que é o principal artigo que versa sobre o segundo setor do Estado gerencial brasileiro, exatamente essas parcerias, né, com o setor privado. Muito bem. O transporte coletivo intermunicipal de passageiros, diz Eri Lopes Meirelles, conquanto seja um serviço cuja titularidade pertence ao Estado, intermunicipal ao Estado, ou à União, se tratar de linha interestadual e internacional a competência da União, não escapa à regulamentação municipal. Vale frisar, anotei aqui, olha, a Lei 12.587 de 2012 é a nossa lei de mobilidade urbana. E nessa lei você tem, acho que é o 16, 17, 18, falando da competência da União, do Estado e do município. União internacional e interestadual. Os estados intermunicipais e os municípios local. Mas mesmo sendo transporte internacional, interestadual e intermunicipal, os municípios têm o poder de vincular a utilização de suas ruas, local de estacionamento para esse transporte. Ele não vai regulamentar o contrato de transporte, mas como será usado o município, onde essas linhas poderão parar, claro, faz parte da fiscalização do município. Por isso, afirma Eri Lopes Meirelles, que a fixação de itinerário e dos pontos de parada de linhas do transporte coletivo no perímetro urbano compete exclusivamente ao município, mesmo que se trate de linhas intermunicipais e interestaduais. O município deve dispor do poder de polícia para garantir que as empresas de transporte coletivo observem os itinerários e pontos de parada, por ele fixados. O exercício deste poder, mais que uma faculdade, é um dever do município. Logo, ele está sendo omisso, gerando prejuízo à concessionária, fazendo vistas grossas de ônibus que param onde eles bem entendem para não pagarem a taxa, ou, no caso, perdão, a tarifa pública à empresa concessionária. Logo, diante dos fatos relatados, caracteriza a omissão do poder público, tanto em relação ao contrato celebrado com a consulente, como em relação à própria lei municipal que estabeleceu a obrigatoriedade da utilização da estação rodoviária. Essa omissão caracteriza nítido inadimplemento contratual da municipalidade em face da consulente. Portanto, dela resulta diretamente a suspensão da garantia de prestação do serviço concedido. Por fim, ele diz que cabe a indenização à concessionária. Perfeito. E ainda lembro que a nossa atual lei 8987 de 95 trabalha a figura da rescisão, não é isso? Quando estamos diante, né, de uma inadimplência do governo, você usa a rescisão, né? Encampação, razões de interesse público. Caducidade, inadimplência da concessionária. Rescisão, inadimplência do governo. Artigo 39 da 8987 de 95. E é evidente que ela vai ter que ir a juízo, porque não há como unilateralmente romper o contrato. Só unilateralmente se rompe o contrato quando a máquina o faz. Então ela faz unilateralmente a encampação, ela faz unilateralmente a caducidade, claro, cumprindo os requisitos legais, mas o concessionário não. Ele tem que ir a juízo para paralisar a atividade. E lembrem-se, fundamental, parágrafo único do 39 da 8987, hein? Nada de liminar. Ele vai ter que esperar o trânsito em julgado para parar. Olha o princípio da continuidade do serviço público chamando a atenção. E, é claro, a sentença fixará o valor da indenização. Ok? Lembro que hoje o problema é referente à pandemia e os serviços públicos não está nem para rescisão.
está para o reequilíbrio. Aí vem a figura teoria da imprevisão, fato do príncipe, força maior, em que todos eles levam à obrigatoriedade do reequilíbrio contratual. Então isso é muito importante nos dias de hoje, por isso vai lá na 8666, é no artigo 65, inciso 2º, que fala de modificação do contrato por acordo, letra D de dado. Lá você vai encontrar modificação unilateral, você vai encontrar modificação unilateral não, perdão, lá você vai encontrar o fato do príncipe, a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, áreas econômicas extraordinárias que levam à necessidade do reequilíbrio. Ok? Então está aí, meus amigos, mais um 30 anos sem Eli Lopes Meirelles, mais um comentário referente ao nosso grande autor. Valeu, até a próxima.